Você já sentiu vontade de largar tudo o que você estava fazendo só pra ter um minutinho num cantinho sozinha, sem fazer nada, sem pensar nada, sem falar com ninguém? E aí, quando você teve esse um minuto de paz, a sua cabeça começou assim: Meu Deus, esqueci de lavar a roupa de amanhã. Ai, meu Deus, tem que comprar uma cartolina pra criança. Ai, levar a cachorra pra tomar vacina. Nossa senhora, a conta de luz vence amanhã. Se você já sentiu isso, esse vídeo aqui é pra você, tá? Hoje a gente vai falar sobre descanso, mas não aquele papinho de ai, vai, tira umas férias, passa uns dias na praia, mas sobre o descanso no seu dia a dia e como uma coisa que não é um prêmio, e sim um direito seu, uma coisa que você deveria ter sempre, não só quando você tira férias a cada 2 anos. Sobre aquela dificuldade de descansar, mesmo quando você pode, sabe? Até quando você tá ali de noite, tranquila, e você pensa, nossa, não preciso fazer nada agora, não tá nem no meu horário de trabalho, só que a sua cabeça só pensa em um monte de coisa que você tem que resolver porque você desaprendeu a descansar, minha filha. Não é uma coisa natural que você leva pra sempre se você não tá ali com esse hábito todo dia. É uma coisa que você perde de vez em quando. Não é igual andar de bicicleta, não. E aí você ainda se sente culpada quando você para pra descansar, porque na verdade você deveria ter merecido mais esse descanso. Você deveria ter trabalhado mais, você deveria ter feito mais, você deveria ter resolvido mais problemas pra ver se você conseguia ganhar esse prêmio, né, de descansar, que na verdade era um direito básico seu, minha filha, não é prêmio nenhum, não deveria ser, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre como você realmente pode encaixar o descanso no seu dia a dia, mas sem aquele papo romantizado de como assim você não pode acordar 3 horas mais cedo? Não, não entendi. Você não tem esse tempo? Ué, não pode fazer quando você chegar do trabalho? E no final de semana, o que que você faz no final de semana? Você não pode fazer isso? Tá entendendo? A gente vai tentar falar aqui na realidade que a gente sabe que não é fácil, tá? Sem papinho romantizado. Oi, eu sou a Mavi, eu sou estudante de psicologia e esse podcast surgiu como um canal de comunicação aberta. Então, por favor, fique à vontade para compartilhar suas ideias, suas dúvidas, seus pensamentos aí nos comentários, que eu vou adorar ler, responder e falar também, beleza? Hoje o tema vai ser descanso, porque a gente fala demais aqui na internet sobre produtividade, sobre foco, sobre melhorar os seus hábitos e construir isso e aquilo outro, e ninguém fica animado para falar de parar. Porque parar parece coisa de preguiçoso, né? Porque parar parece até uma fraqueza. Você sente que se você parar, você vai ficar para trás enquanto todo mundo tá avançando, porque não parou. Entende? Vamos começar aqui com uma coisa que eu acho que você não tá sabendo, mas o descanso, ele é um direito social no Brasil, tá? Não é um, ai, mimimei, ai, hoje eu mereço. Não é isso, gente, é um direito, igual a educação, igual a saúde, porque segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, o lazer e o repouso são garantidos como parte do bem-estar social, tá bom? Mas aí eu te pergunto, tem sido desse jeito pra você? Você sente que é um direito seu? Ou você sente que você sempre precisa estar fazendo alguma coisa para poder se permitir descansar? E tem dois tipos de pessoa que não consegue descansar. Uma que não consegue por questão de tempo, porque precisa de 2, 3 empregos para conseguir pagar as contas básicas, e outra porque simplesmente a cabeça não deixa. Até tem ali um tempo para descansar ali no final de semana ou no final do dia, mas não consegue, porque a cabeça fica ali falando um monte de coisa que tinha que fazer, que deixou de entregar, que tinha que fazer ontem. O lance é que essas duas pessoas estão sofrendo no mesmo tanto, sofrendo por causa da exaustão que essa falta de descanso causa. Porque sabe quando você se sente extremamente irritada com tudo te irrita. Ai, uma coisinha caiu aqui, você, meu Deus, o meu mundo acabou, agora que essa coisa caiu, eu vou ter que pegar e é isso, acabou meu mundo por causa disso. Ou então quando você tá super esquecida, não lembra de nada e parece que tá fazendo tudo no automático. Gente, isso é cansaço, tá? Só pra te avisar, é cansaço, você tá cansado, você precisa descansar. E descansar não é só dormir, tá bom? E descansar com certeza não é ficar no TikTok ou ficar assistindo vídeo ou ficar com qualquer estímulo, ficar assistindo série ou qualquer coisa assim. Não é descanso de verdade, tá? Então vamos tentar entender o que que você está tentando fazer para descansar e por que que isso não está funcionando. Porque assim, não é toda pausa que é descanso. Se você para, chega do seu trabalho e fica lá, ai, agora eu vou sentar aqui e relaxar um pouquinho. Abre o seu celular e fica 2 horas assistindo vídeo no Reels, no TikTok,
você não tá descansando. E não sou eu que tô falando, você mesma pode perceber que você não se sente mais descansada depois que você faz isso. Pelo contrário, você vê que passou 2 horas ali fazendo isso, aí você fica assim: "Ai, agora tem que fazer outras coisas, não sei o quê, tem que fazer comida pra jantar", ou tipo, sabe? O descanso de verdade é quando você tira o seu sistema nervoso do modo de alerta, que é quando você para por 10 minutinhos e, sabe, olha pro nada. Sabe assim? Tipo, pô, você não consegue fazer isso por 10 minutos? Eu não tô falando pra você ficar 2 horas, as mesmas 2 horas que você tava rolando no TikTok, que poderia ser, né? Mas eu sei que isso vai ser difícil. 10 minutos já resolvia. Ou então é você almoçar, jantar, sem assistir alguma coisa. É você tomar o seu café da manhã sem já ter começado a trabalhar. Sabe? Você leva, sei lá, eu pelo menos levo mais ou menos uns 15 a 20 minutos para tomar meu café da manhã com muita tranquilidade, com muita calma e sem correria. E eu gosto de passar esses 20 minutos sentada na varanda olhando pro nada. Sabe? Porque eu poderia estar passando esse tempo ali já vendo todas as notícias do dia, as fofocas do BBB e tudo que aconteceu ontem, tudo que vai acontecer na próxima semana e no próximo ano. Pelo amor de Deus. Você entende? Isso é extremamente estressante, isso não é descanso, gente. E aí, nessas pequenas pausinhas que você pode adicionar no seu dia, que às vezes é uma pausa até de estou esperando o elevador. A gente esperando o elevador, a gente já pega o telefone pra ver sei lá o que vai acontecer nesses 2 minutos que você tá esperando a porra do elevador. Tá entendendo? Esses 2 minutos eram um tempo de descanso. O tempo que você fica para chegar de um andar até o outro era um tempo de descanso. Tempos de espera podem ser chatos, mas também são formas de descansar um pouco, sabe? Aprender a pausar com intencionalidade, com a intenção de virar descanso, é uma coisa muito importante. Não pausar só por pausar e pausar de qualquer jeito, fazer tudo do jeito que a gente tá fazendo, tudo no automático, e com a mão assim, o olho piscando. Isso não vai dar bom, gente, de verdade. Você tem que reaprender a descansar. Trazer o descanso de volta para sua rotina em pequenos momentos, não é o dia inteiro ou vários dias, que provavelmente é disso que você está precisando, mas eu sei que não é possível. Eu falei que eu ia trazer aqui para dentro da realidade. Isso já me leva para o próximo ponto, que é: você não precisa de um dia de folga para descansar. Muito provavelmente você precisa sim de um dia de folga, mas não dá para ficar esperando ele chegar para você conseguir descansar. Você precisa entender como adicionar pequenos momentos de pausa. E quando eu falo pequenos, gente, eu tô falando pequenos mesmo, papo de 5, 10 minutos a cada reunião que você tem ali durante o dia, ao invés de você entre uma reunião ou outra pegar e conferir essa coisa extremamente urgente que sempre está acontecendo no nosso telefone, você só, ai, deixa eu ir tomar uma água agora. Deixa eu olhar como é que tá o tempo. Não tem nada de urgente acontecendo que você precise resolver nesses 5 minutos de pausa. Pode acontecer, mas não vai ser em todos os 5 minutos de pausa que você tiver no seu dia. Então, por que você tá com essa urgência, sabe? O descanso, muitas vezes, ele não tá no sábado, no domingo, ele tá ali no momento em que você chega à noite e você decide que você vai sentar na sua cama e ficar ali só pensando até dar sono e dormir, sabe? Ao invés de, nossa, eu preciso terminar aquela série, eu preciso terminar aquele livro, eu preciso. Você não precisa nada, gente, de verdade, você não precisa disso. Você pode terminar em outro dia, mas num dia que você estiver cansado, descansa direito, entendeu? Não finge que tá descansando fazendo outra coisa, porque no final das contas, você colocar uma série em dia, você dizer que leu o livro tal, também é uma forma de provar alguma coisa para alguém, mostrar alguma coisa para alguém, mesmo que seja prazerosa essa atividade de assistir a série ou de ler o livro, mas não é disso que você está precisando. Você está precisando de descanso, você entende? Tem as coisas que a gente precisa: o descanso, o lazer, o entretenimento. A gente precisa de todas essas coisas em momentos diferentes. E sempre é o descanso que a gente tá deixando de lado. Mas aí é óbvio, né, que o mundo não é um mundo colorido de flores e passarinhos cantando. É um mundo que quando você para pra fazer isso que eu tô falando, quando você fala, ah, não, beleza, vou fazer isso que a Vitória falou e vou parar ali na minha cama, deitar, sem deitar, vou ficar quietinha, só olhando pro nada, pensando. Vai vir, gente, vai vir uma culpa
imensa de que você podia estar lavando roupa, que você podia estar dando uma arrumadinha na casa rapidinho, que você podia estar lendo aquele livro da faculdade, que você podia estar gravando um vídeo, que você podia estar, sei lá, fazendo uma encomenda, um bolo de pote, eu não sei, mano. Vai vir alguma coisa que o seu cérebro vai tentar fazer você entender que, cara, você tinha que estar fazendo outra coisa. Por que você está descansando? Tem gente agora, ó, fazendo a vida acontecer, fazendo o primeiro milhão do ano, entendeu? E você tá aí descansando? Ah, por favor, né? Vai vir, tá? Já tô te avisando, vai vir. E quando vier, você tem que falar assim: parou, chega. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Faz de doido, assim. Ai, que tá acontecendo? Eu não sei, não tô ouvindo nada. Você tem que fazer isso com a sua cabeça de vez em quando, porque senão quem vai ficar doido é você. Entendeu? E você vai sentir essa culpa, porque essa culpa, ela é uma coisa que você foi condicionada a ter, assim. Faz parte de você agora e você que se vire pra tirar, entendeu? Ou aprender a lidar, né? Porque provavelmente a gente não vai tirar essa merda. Você fica condicionada a sentir que parar tá errado, que você não pode fazer isso, que se você fizer isso você é uma preguiçosa, uma vagabunda, que não faz nada da vida. E principalmente porque se sentir exausto parece que, sabe, te faz pertencer ao movimento, entendeu? De uma exaustão, tá todo mundo cansado, eu tô cansado também, sabe? Então se você estiver descansado, oi? Como assim? Então saia do nosso grupo, porque se você consegue descansar, por favor, sai daqui. Isso até me lembra de uma vez que eu tava indo esquentar a minha comida do trabalho, no meu antigo trabalho, e encontrei uma menina que tinha basicamente a mesma função que eu, e só que em outro lugar. E aí eu tava numa semana muito de boa no meu trabalho, que eu não tinha muita coisa pra fazer naquela semana, e logo depois ficou tudo uma loucura, mas naquela semana eu tava tranquila. E aí essa menina veio e fez aquela clássica pergunta, né, que todo paulista faz. E aí, você tá bem? Na correria? Como se tá bem e tá na correria fosse a mesma coisa, né? Mas beleza. E aí eu peguei e respondi assim: pior que não. Na verdade, tô bem de boa essa semana. É, menina, tá. A doutora tá viajando, tá bem tranquilo aqui. E ela ficou tão chocada, porque assim, não é normal você responder que você tá tranquilo. Porque assim, tá todo mundo cansado. Como assim você tá tranquilo? Você tá trabalhando, você tá tranquila? Não, tá errado isso. Sai daqui. Ela ficou muito chocada que eu falei que eu tava tranquila. E eu falei, e você, como é que você tá? E aí ela deu aquela resposta automática de que, ai meu Deus, eu tô na correria, não sei o que, muita coisa pra fazer, blá, blá, blá. E que provavelmente ela tava mesmo, tá? Mas é porque, sabe, eu tive essa percepção de que se eu respondesse que eu estava na correria, eu estaria respondendo no automático, porque dizer que eu estava na correria me faria ter uma conexão ali com aquela menina e que eu não queria que surgisse disso. Aquela conexão devia surgir de outro lugar e não de estar extremamente exausta com tudo. Por que que precisa ser desse lugar? Então, tá exausto dá até uma sensação de pertencimento, entendeu? E se você não pertencer a esse lugar, você pode ir embora agora. E aí dá essa necessidade até de que de vez em quando a gente tem que performar que tá exausto, porque se não fizer isso, você vira uma vagabunda, você vira uma pessoa preguiçosa que não tá fazendo o suficiente pra ir atrás dos seus sonhos e que se você não conseguir conquistar, eu já até sabia que isso ia acontecer, porque você nem tava cansado o suficiente pra isso. Oxe, eu, hein? Que é isso? E isso vem, gente, de todo o nosso histórico. A gente escuta o tempo todo que. Ai, essa frase até tá meio batida, né? Eu acho, pra todo mundo, talvez, não sei. Mas que trabalhem enquanto eles dormem. Gente, durmam enquanto eles dormem também, porque eles estão dormindo também, sabe? Eu deveria estar, você não tem nada a ver com isso, vai dormir. Lembrei aqui de outra história também, tá? Que hoje eu tô das histórias. Que no meu ensino médio, uma vez, uma professora decidiu fazer uma espécie de simulação de Enem. Era uma professora de matemática, inclusive uma querida, não lembro o nome dela, mas ela arrasava em tudo, ela era incrível. E a mulher fez, passou ali todas as matérias de matemática e tudo mais, e a gente tinha que chegar dentro do horário, senão ela não ia abrir a porta, toda aquela coisa do Enem. E a minha turma ficou maluca, gente, ficou doida, 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 porque
meu Deus, a gente ia ter essa prova e era muito difícil, não sei o quê, então vamos todo mundo se juntar, vamos todo mundo estudar e tal, tal, tal. E no dia anterior da prova, todo mundo falou assim: à noite a gente vai estudar junto e vamos virar a noite estudando. E aí eu falei: simbora, galera, vamos lá e tal. Só que, cara, a gente estudava integral. Então eu cheguei lá por umas 7 horas da noite, sendo que eu tinha saído às 6 de casa. E eu falei: eu vou dar uma revisada aqui. 9 horas da noite eu já tava cansada, porque eu tinha passado o dia inteiro na rua, eu ainda ia ter que virar à noite. E aí eu falei: olha, gente, não vai dar. Vou dormir. É isso. É isso que eu vou fazer, vou dormir. Já tinha estudado pra caraca, a gente já tinha estudado antes, a gente já tinha estudado naquele mesmo dia, e eu já tinha revisado ali nesse período de 2 horinhas tudo que eu precisava estudar pro dia seguinte. Dormi, grande maioria da turma virou a noite. Acordei linda, plena, descansada, fui fazer a prova e adivinha o que aconteceu? Tirei 10 na prova. Tirei 5, no caso, na época, que era 5 que valia. E muita gente que tinha estudado possivelmente até mais do que eu, não gabaritou, não, às vezes até zerou, mas porque estavam extremamente cansados. Não tinham nem tido a oportunidade de absorver tudo que tinham estudado porque não dormiram, sabe? Então, naquele dia eu descobri que dormir e descansar era o meu superpoder e que essa ia sempre ser a minha escolha, descansar e me manter sã e consciente de que isso é uma necessidade básica do meu corpo, do meu funcionamento, e tentar, talvez, explicar isso para as outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Mas aí, né, a vida adulta chega, as contas para pagar, o aluguel, a luz. Você quer mudar de vida, né? Pô, vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou fazer tudo isso enquanto eu trabalho, enquanto eu pego 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas de ônibus pra voltar. E aí, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu decidi que eu ia fazer faculdade, fazer teatro e trabalhar. Foda-se. Seja o que Deus quiser, foi o que eu falei, né? Vai dar tudo certo. Eu achei, jovem desse jeito, energia, cheio de gás pra gastar, né? Eu falei, vai dar certo. Aí eu saía de casa às 7 da manhã e chegava mais ou menos ali umas 11h30 da noite, porque eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite. E no sábado, né, nosso querido sábado, eu ia eu ia pro teatro. E aí fazia ali o teatro. Sem falar que assim, né, gente, fazia teatro e psicologia, 2 coisas que tem que ler pra caramba, então eu literalmente nunca tinha tempo. No meu dia livre, o domingo, eu lavava roupa e fazia comida pra semana. Aí o meu corpo, num belo sábado de manhã, virou e falou assim: chega, querida, deu. Pra mim deu, tá bom? Parou, acabou, chega de palhaçada. Não vou mais funcionar. Porque o que aconteceu? A minha lombar travou e eu literalmente parei de andar. Tá bom? Tudo bem pra você? Fiquei andando de cadeira de roda no hospital e tudo mais. Saiu o laudo, não tinha lesão nenhuma, não tinha nada. A única coisa que o médico me falou foi: faz um exercício físico, que aí vai melhorar. Aí eu falei: que horas vai dar pra fazer esse exercício, no caso? Você tá entendendo? Às vezes a gente até se perde também das coisas que a gente já aprendeu. Eu já tinha aprendido que descanso era importante, me perdi, mas aí o corpo veio e fala assim: ó, presta atenção aqui, hein? Você se perdeu. Ué, cadê aquele negócio que a gente tinha combinado? Então, resumindo, depois dessas histórias aqui que eu te contei, e depois de tudo isso que provavelmente você pensou sobre sua própria vida, já deu para entender que o descanso realmente não é um prêmio, não deveria ser. É um direito, é uma necessidade básica, igual ir no banheiro, igual dormir. Você tá entendendo? Então, adicionar ele, mesmo que em pequenas doses, de uma forma que faça sentido para sua realidade, é muito, muito, muito importante mesmo. E se você não fizer, provavelmente o seu corpo vai fazer por você e de um jeito muito pior, né? Você entendeu? É experiência própria aqui, me escuta que eu sei do que eu tô falando. E isso não é culpa sua, não é culpa sua você não ter esse descanso com tanta facilidade. Mas agora que você tem consciência disso, você entende que é o seu dever com você mesma ir atrás disso? Fazer com que você tenha o descanso, mesmo que minimamente no seu dia a dia? Então, se você chegou até aqui, eu agradeço demais mesmo, porque provavelmente você estava cansada demais e assistiu meu vídeo já foi um trabalhão, né?
Mas isso é muito bom, que significa que você deu um tempinho de pausa para poder falar e ouvir sobre pausa. Mas eu quero saber agora o que que realmente é a sua dificuldade. O que que faz com que você não consiga descansar? É culpa? Sua cabeça falando que nem doida? É falta de tempo? Me conta, eu realmente quero muito saber, porque esse assunto não acaba aqui. Eu pretendo falar dele pro resto da minha vida, porque ele é muito importante para mim. Ele é uma parte do que eu considero que é a minha personalidade. A minha personalidade, ela tá baseada na necessidade e no entendimento da importância do descanso. Então, se você gostou desse episódio, manda para alguém que você acha que tá precisando ouvir, curte, segue o podcast, se inscreve no canal, avalia se você estiver ouvindo no Spotify. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que você está gostando do que eu estou falando, por favor. E também para ele te entregar mais episódios como esse, tanto meus quanto até de outros criadores que falam dos mesmos assuntos que eu, tá bom? É uma vantagem para você fazer isso aqui. Então, obrigada por chegar até aqui e até a próxima. Ah, e semana que vem tem mais, tá bom? Então, vê se descansa até lá, por favor.